Mais um técnico estrangeiro é campeão da rodada, dessa vez da terceira rodada. O Furacão Atlético Paranaense, que é comandado pelo português Antônio Oliveira. Se o pitaco é meu, teu pitaco aí no futebol. Uma cornetada de leve vale a pena. Olha, eu sei que o Fortaleza continua no topo da tabela, é líder junto com o Furacão, mas nessa rodada o destaque realmente foi o Atlético Paranaense, que conseguiu uma vitória muito importante fora de casa, lá na Arena Grêmio, que a gente sabe que é muito complicado conseguir um resultado, e ele conseguiu uma vitória aí que coloca ele na liderança do Campeonato Brasileiro, junto com o Fortaleza. E tem um detalhe para essa liderança, porque o Atlético Paranaense, das 3 rodadas, 2 foram fora de casa. Então, sem dúvida nenhuma, o grande destaque da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão 2021, é o Furacão, o Atlético Paranaense. Ele é o nosso campeão da rodada. E mais uma vez um time com 3 zagueiros, hein, pessoal? Olha só, será que a gente vai ter uma temporada de Brasileirão aí 2021 marcado pelos times com sistema com 3 zagueiros? Dessa vez o Atlético Paranaense enfrentou o Grêmio lá na Arena Grêmio, em Porto Alegre, ontem pela terceira rodada, 1-0 no placar, gol do centroavante Babi, ex-Botafogo. Vou deixar aqui do lado os resultados das partidas dessa terceira rodada, enquanto a gente vai falando sobre o jogo do destaque da rodada, do campeão da rodada, o Furacão. O Furacão ontem entrou com uma linha de 3 defensores, 3 zagueiros, né? Na verdade uma linha de 5 defensores, com o Marcinho do lado direito e o Abner do lado esquerdo, compondo aí essa primeira linha defensiva. Aliás, destaque para as alterações que o técnico, o português Antônio Oliveira, fez na equipe do Furacão ontem, que não vinha jogando com esse sistema com 5, com a linha de 5 defensores. Ontem ele entrou com 5-4-1, só o Matheus Babi lá na frente, mas deu muito resultado, deu muito certo. Além da alteração do sistema de jogo, alteração de peças também. Como a gente disse, o Matheus Babi foi titular ontem, ele que não vinha sendo utilizado como titular na equipe do Atlético Paranaense. E na lateral direita o Marcinho, ali vinha atuando o Kelvin. Ontem quem jogou foi o Marcinho, inclusive Marcinho e Matheus Babi, os destaques, né, os autores do gol da vitória do Atlético Paranaense, assistência do Marcinho, finalização do Matheus Babi. Matheus Babi, inclusive, é a maior contratação da história do Furacão, 12 milhões de reais. Uma característica aí do Atlético Paranaense, que não faz grandes investimentos em jogadores, né? Prefere apostar em alguns jogadores um pouco mais desconhecidos e até mesmo formar jogadores em casa. A maior contratação aí da história, então, do Atlético Paranaense, Matheus Babi, ontem funcionou. Fez o seu primeiro gol com a camisa do Furacão e coloca o time lá do Paraná, o Atlético Paranaense, na liderança, no topo da tabela de classificação do Brasileirão 2021. O Antônio Oliveira, o técnico português, que era muito questionado até ontem pela torcida do Furacão, porque parte da torcida ainda acredita que ele é muito influenciado pelo Paulo Autuori. Paulo Autuori, que já foi técnico do Furacão, teve ali no início da temporada uma confusão, né? Quem ia comandar o Atlético Paranaense na beira do gramado. A gente teve a troca do Dorival Júnior, aí o Autuori acabou assumindo, mesmo sendo diretor, falou que não era a intenção dele ficar na beira do gramado, até que o português assumiu essa função. Mas ainda havia uma certa desconfiança de que realmente era o Paulo Autuori que dava os seus pitacos na formação da equipe. Mas ontem, depois desse jogo lá na Arena Grêmio, com a vitória do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense mostrou um posicionamento dentro de campo, inclusive com o sistema inicial de jogo, né, com a linha de 5 defensores, bem diferente do que a torcida do Atlético Paranaense estava acostumada a ver com o Paulo Autuori. Então, o que deixa a torcida do Furacão aí mais esperançosa é que realmente há esse descolamento agora e o técnico português, o Antônio Oliveira, vai seguir aí em carreira solo, comandando a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, então, que grande parte da torcida não botava muita fé nesse início de Campeonato Brasileiro, por causa dessas questões na parte da comissão técnica, arranca aí o início do Brasileirão, 3 jogos, 3 vitórias, sendo que 2 dessas 3 vitórias fora de casa, fora lá da Arena da Baixada, que a gente sabe que é um ponto forte sempre nas campanhas do Atlético Paranaense. Mais um time comandado por um estrangeiro, mais uma vez com a linha de 3 defensores, é o grande destaque da rodada, dessa vez da terceira rodada do Brasileirão. O Atlético Paranaense do português
Antônio Oliveira. Vou deixar aqui com você então a seleção da rodada de acordo com o aplicativo SofaScore, que ainda não patrocina a gente. Um abraço para todo mundo, dá um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ativa aquele sininho aqui de notificações, porque você não perde nenhum conteúdo. Um abraço, pessoal. Se o juiz apitou, tá apitado. Então bola para frente, levanta a cabeça, segue o jogo e bom futebol. Valeu!